Olá irmãos, olá youtubers, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus que pode transformar as nossas vidas, transformar as nossas mentes. No vídeo passado nós falamos que assim como reprograma um computador a qual não está dando o resultado certo para que ele venha dar resultado certo, assim podemos também reprogramar as nossas mentes através da palavra de Deus. Apocalipse 1:3 está escrito que bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra de Deus. Bem-aventurados são estes, porque feliz é esse homem que lê, que ouve e que guarda. O sentido da palavra guardar, ou seja, é cumprir, é aquele que coloca realmente em prática a palavra de Deus. Esse se torna um verdadeiro bem-aventurado. A importância da palavra de Deus na mente do homem, a única coisa que pode transformar verdadeiramente o homem, é que pode levar o homem a ter realmente as atitudes certas para alcançar os seus objetivos, para alcançar tudo aquilo que ele planeja, para que seja uma pessoa bem-sucedida, feliz e próspera. Nós vemos que Jesus contou a parábola do semeador. Ali mesmo na parábola do semeador, nós vemos que existe, segundo aquela parábola, 4 tipos de solo a qual a semente caiu. Alguns como à beira do caminho, outros como na rocha, outros como entre os espinhos e outro em terra boa. Nós vemos que a mente do ser humano, só pela essa parábola nós podemos ver que a mente do ser humano não são todas iguais. Nós vemos que há diferença de mentalidade, há diferença de pessoas, aquelas que realmente acatam a palavra e aquelas que não acatam a palavra. Jesus mostrou claramente nesta parábola a diferença entre esses 4 tipos de solo aonde a palavra é semeada. Nós vemos que alguns que recebem a palavra com alegria, verdadeiramente muitos recebem a palavra quando se fala em bênção, quando se fala em prosperidade, acatam aquela palavra com alegria, mas logo ao saírem ali da presença, às vezes do pregador, daqueles que está ministrando, então aquela palavra já sai do seu coração. Não tem uma profundidade muito grande, assim como não tem naqueles que são como a rocha. Recebe a palavra com alegria, leva por algum tempo, mas quando vem a tribulação, todos nós sofremos tribulação nas nossas vidas, todos nós temos que passar certas provas em nossas vidas, não há um caminho liso sobre nossas vidas, sempre vai ter aquele declínio, sempre vai ter aquele buraco que nós temos que passar, provas que nós temos que passar. Isso desde que o homem é homem, sempre existiu e sempre existirá isso. E muitos, às vezes, ao receber isso nas suas vidas, já culpam logo a Deus porque estão ouvindo a palavra de Deus e nada muda nas suas vidas. Não se preocupam, às vezes, que as suas reações que estão causando tais buracos nas suas vidas. E aí eles deixam de lado. Há outros, então, que recebem a palavra, como disse Jesus, mas os cuidados da vida acabam sufocando. E esta palavra não produz nada nele, não muda sua mente, não muda o seu coração. São aquelas pessoas muitas vezes que vão para a casa de Deus, em vez de utilizarem a palavra de Deus, a qual é o objetivo da palavra de Deus, é mudar as nossas vidas, é transformar as nossas mentes, as nossas respostas para alcançarmos nossos objetivos a qual nós planejamos. Mas muitos utilizam da palavra de Deus ao chegarem na casa de Deus e veem que nada muda na vida deles, eles não conseguem adquirir os bens materiais, logo abandonam a palavra de Deus, como se a palavra de Deus viesse trazer unicamente ao homem bens materiais. Esse não é o objetivo, ainda que se possa ser alcançado através da obediência pela vontade de Deus. Mas esse não é o objetivo da palavra de Deus. O maior objetivo da palavra de Deus é a transformação da mentalidade humana, é a transformação de nossas mentes, onde antes vivíamos com reações negativas. Hoje, através da palavra de Deus, nós possamos introjetar em nós reações positivas, transformando as nossas vidas, nossas mentalidades. O que antes nós víamos de uma forma, através da palavra de Deus, nós vemos de uma forma completamente diferente.
Esse é o maior propósito da palavra de Deus. Por isso que diz, bem-aventurado, ou seja, feliz é a pessoa a qual lê, a qual ouve e guarda as profecias deste livro. Né? O homem, ele tem que aprender, como eu disse no vídeo anterior, assim como as máquinas que são programadas para ter atitudes certas, quando não tem atitudes certas, elas são corrigidas e reprogramadas para ter atitude correta. Assim também somos nós. Nós também precisamos ser reprogramados. O computador ele é programado, ele tem um programa para poder aprender. Um programa para aprender, ou seja, ter a atitude. Então o que o computador faz? Agora o computador aprende tudo quanto tem que se fazer, né? O homem vai lá e programa todo o computador e ele tem aquela atitude de aprender, de fazer corretamente como o homem reprogramou. Assim deve ser cada um de nós. Nós também devemos ter a atitude de ser reprogramado para as coisas certas. Abandonar aquilo que está errado, abandonar aquilo que não dá resultado. E ser reprogramado para uma coisa que dê resultado. Mas temos que ser reprogramados para termos atitudes certas. Atitude é uma coisa que falta na vida de muitas pessoas. Por que a sua vida não muda? Por que sua vida não se transforma? Porque muitas vezes você não tem atitude de ir de encontro a essa transformação. Esse é o mal de muitas pessoas. Esperem que outros façam por elas o que elas mesmas deveriam fazer. Às vezes esperam que o pastor possa mudar a vida delas, sendo que elas mesmas não fazem nada, não tomam a atitude que deveriam tomar para que suas vidas sejam transformadas. Vê o caso de uma mulher de fluxo de sangue. Ela passou muito tempo naquela reação, naquele problema dela negativo, perdendo o seu sangue, perdendo a sua vida. Gastou 12 anos da sua vida com médicos e nada solucionou. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando Jesus começou a anunciar ali a palavra, ela viu uma esperança nela. Uma esperança de que a vida dela agora pudesse ser mudada, pudesse ser transformada. E ela tomou uma atitude. Ela disse consigo mesma que se tão somente tocar, seria sarada. Ou seja, ela tomou a atitude de ir até lá e de tocar. Antes dela tomar a atitude, ela já se viu transformada. O mal de muitas pessoas é isso, que quando vão diante da casa de Deus, quando estão diante da palavra de Deus, não tem atitude de fé. Não tem atitude de que a sua vida realmente vai ser transformada a partir do momento que ele tiver um contato com a palavra de Deus, um contato com Jesus. E isso daí tem causado o mal de muitas pessoas. Ora, muitas pessoas tocavam Jesus, mas nenhum saiu virtude. Nenhum deles tirou virtude de Jesus, somente essa mulher. Por quê? Porque ela teve atitude. Alguém só tira alguma coisa da parte de Deus quando tiver atitude. Só que Deus conhece o coração do ser humano. Um homem engana um outro homem, mas o homem não engana Deus. E Deus sabe o que está dentro do nosso coração quando nós temos uma genuína atitude e quando nós não temos. Aquela mulher teve e aquela mulher alcançou. Ela alcançou a sua bênção, ela alcançou o seu êxito, mas com atitude. Às vezes o que falta na sua vida é atitude para fazer alguma coisa, atitude para a mudança, atitude para que tudo mude. Falta atitude da sua pessoa. Às vezes nós precisamos nos levantar da zona de conforto e tomar uma atitude. Eu quero tomar uma atitude para mudança. E ir de encontro a Deus com essa atitude tomada. Aí a mudança ocorrerá na sua vida. Há muitos que muitas vezes encontram-se diante de Deus. E às vezes dizem, mas não aconteceu mudança nenhuma. Mas preste atenção numa coisa. Você está tendo atitude conforme a palavra de Deus? Veja bem, certa vez diante de Jesus apareceu um jovem rico. Ele já era bem de vida, ele era bem sucedido. Mas ele queria algo mais. Ele queria como alcançar a vida eterna. De tudo ele já tinha. Jesus só falou, olha, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Vem e segue-me. Ter uma atitude cristã de amor ao próximo, de auxiliar ao próximo.
Aquele que tem riquezas, aquele que tem bens materiais, se pode auxiliar ao próximo, é uma atitude cristã. É isso que leva para a vida eterna. Foi o que Jesus disse. Por isso que Jesus disse, olha, os ricos não entrarão. Quem está com a sua mente focada simplesmente nas coisas materiais, esses daí não têm condições de alcançar o reino de Deus, não têm condições de que milagres e maravilhas apareçam na sua vida porque tem a confiança naquilo que possui. Em vez de utilizar aquilo que possui para glorificar o nome de Deus, auxiliando ao seu próximo. Quando Jesus pediu para que ele tomasse essa atitude, ele saiu triste, porque ia movimentar com ele, ia mexer com a vida dele. Muitas vezes as pessoas não tomam atitude para mudar as suas vidas, porque precisa ser mexida com a vida dela, precisa ser mexida com o pensamento dela, precisa ser mexido com a reação que ela tem diante de alguns problemas. Quando tudo que nós temos que fazer tem que mexer com alguma coisa de nossas vidas, aí a coisa fica diferente. E muitas vezes as pessoas não tomam atitude por causa disso. Muitas vezes essa nossa casa, essa nossa vida construída pelo nosso ego, muitas vezes precisa ser destruída para ser reconstruída novamente em cima da palavra de Deus, numa atitude de fé. Isso daí é que cabe a cada um de nós parar e refletir. Ter atitude, às vezes, temos que perder o nosso eu, perder o nosso ego, para alcançar então a verdadeira bênção diante de Deus. Então nós temos que tomar a atitude certa, como essa mulher do fluxo de sangue tomou. Aí sim será novamente uma nova criatura, uma nova vida. Presta atenção numa coisa, que assim como os computadores são usados, assim como são todos reprogramados, saiba de uma coisa e aprenda uma lição com a tecnologia. Os computadores, eles são programados e o programa tem uma coisa interessante, que ele descarta tudo aquilo que é inútil e ele aplica tudo aquilo que dá resultado. Veja bem, um sistema tecnológico, mas que nós devíamos aprender lições preciosas com isso. Nós precisamos aprender a descartar tudo aquilo que é inútil e começar a utilizar aquilo que verdadeiramente dá resultado. Uma prova é certa sobre a face da terra, que a única coisa que realmente nós utilizando dá resultado em nossas vidas é a palavra de Deus. E ela é certa, por quê? Porque um homem não pode declarar, o homem não pode oferecer nada em troca das palavras que ele fala. Mas as palavras de Deus são completamente diferentes, porque ele vela sobre ela para cumprir. Aquele que realmente aplica a palavra de Deus na sua vida, Deus está olhando lá de cima. E quando a pessoa aplica realmente com fé, Deus está velando pela sua palavra. Se você a toma com fé, Deus há de cumprir então na sua vida aquilo que está escrito. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Tira da tua vida tudo que é inútil, tudo que você viu agora, suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos. Você vê que não trouxe resultado nenhum na sua vida e você vai continuar com isto? Você vai continuar agindo dessa mesma maneira como você agiu antes, sendo que nada trouxe resultado na sua vida? Comece a utilizar aquilo que realmente cause mudança, cause transformação na sua vida. Comece a utilizar coisas positivas, coisas de êxito. Troque seus pensamentos, suas imaginações, suas palavras e tenha uma atitude realmente de mudança. Não fica pensando ou achando o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Não, se você quer uma transformação, comece a transformar. Não importa o que os outros digam, faça a transformação acontecer na sua vida, que também atingirá a vida desses e causará transformação também na vida deles. É isso que nós devemos fazer, ter atitude. Certa vez, numa escola na Califórnia, havia alguns alunos que tinham uma dificuldade muito grande, principalmente na questão de ortografia. O que foi feito o experimento com eles? Pegaram aqueles meninos que era ruim em ortografia, colocaram em outra sala separada e disseram para todos eles, olha, vocês são muito bons em ortografia, por isso que nós escolhemos vocês. E quando fizeram então o teste com eles, todos
foram melhor na ortografia do que eram antes. Assim pegaram alguns também que eram péssimos em matemática, colocaram numa sala separada e disseram a mesma coisa, fizeram o mesmo experimento. Olha, escolhemos vocês porque vocês foram melhores em matemática, e eles calcularam melhor do que antes calcularam. Pegaram pessoas que eram oradores, péssimos pregadores, e quando começaram a falar que eles eram ótimos pregadores, então eles se tornaram melhores. Por quê? Uma simples questão de atitude. Pense consigo mesmo e diga para si mesmo que você é esta pessoa a qual você quer se transformar, quer se imaginar ser. Você tem que ter esse pensamento na sua mente. Você não pode ficar questionando e dialogando com as coisas do seu inconsciente. Se você precisa de ajuda, procure ajuda para transformar, para conhecer a sua vida melhor. Mas não fique dialogando com o seu inconsciente. Quando ele diz que você não serve, que você não dá para fazer isso, de maneira alguma. Você começa agora a ter uma reprogramação positiva de acordo com a palavra de Deus. Porque todos nós somos capazes, desde que nós nos conscientizamos que nós somos capazes disso. Temos que tomar essa atitude. Atitude de que todos nós podemos aprender. Eu e você, todos nós, os seres humanos, têm a capacidade de aprender. Porque assim como o computador é programado para aprender, a mente do ser humano, quando nasceu aqui na Terra, já foi programada para aprender. E o ser humano é o único ser sobre a face da Terra que se adapta a todo o clima e em todas as regiões, porque Deus o constituiu assim. Temos que ter, muitas vezes, o que acontece conosco? Nós temos maus hábitos. E achamos que esses maus hábitos são atitudes certas, mas não são atitudes certas. Esses maus hábitos muitas vezes têm atrapalhado as nossas vidas. Precisamos então deixar esses maus hábitos de lado. Muitas vezes nós pensamos que estamos pensando, em vez disso estamos racionalizando, ou seja, dando justificativa para todos os nossos tipos de reações que nós temos diante da vida. Quantas pessoas não fazem isso? Tudo quanto dá errado na vida deles tenta racionalizar. Eles sempre falam que é isso, que é aquilo outro, e esquecem de que realmente o culpado são eles, porque não tomaram a verdadeira atitude, porque não mudaram seus velhos hábitos, têm ainda suas reações negativas. Por isso, acontece na sua vida as mesmas atitudes negativas, os mesmos resultados negativos. E isso precisa ser completamente mudado. Deus, certa vez, disse por o profeta Oséias: meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes as nossas vidas são destruídas porque falta conhecimento. Falta conhecimento da forma como estamos pensando, da forma como estamos sentindo, da forma como estamos agindo. Falta conhecimento, saber se tudo aquilo que está dentro do seu coração, dentro da sua mente, se está condizente com a palavra de Deus, se está condizente com resultados que possam te levar ao sucesso, aos objetivos certos. Precisa ter conhecimento. Sem esse conhecimento, o homem é destruído. E muitos são destruídos, mas não param para pensar que falta deles esse tipo de conhecimento. Você precisa conhecer a sua mente, você precisa conhecer a sua vida. A palavra de Deus é o melhor espelho para nós conhecermos nossos pensamentos e nossas atitudes. Se você vê que não está condizendo com a palavra de Deus, mude completamente sua atitude. Mude e os resultados mudarão também na sua vida. Precisamos então sair dessa reação negativa nas nossas vidas e parar de ficar justificando as coisas que dão errado em nossas vidas. Saiba de uma coisa, que a palavra de Deus está escrito, que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que nós colhemos nada mais são do que fruto de algo que nós plantamos. Ora, se sua vida não está dando nada certo, pare e pense, olhe para trás, vê o que você anda semeando. Talvez as suas sementes não sejam boas. O que são as nossas sementes? Os nossos pensamentos e nossas imaginações. Troque os seus pensamentos e suas imaginações, sabe o quê? Através da palavra de Deus. Houve um tempo em que o povo estava cativeiro e Deus então queria livrar o povo. Deus queria transformar a vida do povo. E Deus chamou para Jeremias para que vá até a casa do oleiro. Jeremias viu o oleiro mexendo com o vaso quebrou na sua mão, mas ele viu, ele não jogou o barro fora, mas ele começou a moldar um novo vaso, de acordo com a sua vontade. E Deus falou assim, eu posso fazer a mesma coisa com o meu povo, ou seja, Deus pode transformar a sua vida.
Desde que você se coloque na mão de Deus, Deus pode mudar a sua vida e transformar você num verdadeiro vaso, um vaso de sucesso, um vaso de prosperidade, um vaso de bênção, mas precisa estar na mão de Deus para que Ele transforme a sua vida. E muitos ainda dizem, não há esperança para nós, como disseram lá, bem Jeremias 16:16, 18:12, que lá está escrito, o povo dizia assim, eles diziam, olha, já não há mais esperança, nós vamos andar segundo as nossas imaginações. E tem muitas pessoas pensando assim, que não há mais esperança para a vida dela, que agora elas vão começar a andar segundo as imaginações delas, segundo os pensamentos delas. Não faça isso. Há esperança sim. Aqueles que se colocarem na mão de Deus, seguirem a palavra de Deus, tomarem uma atitude de seguir a Deus, há esperança para você. A esperança para a sua vida ser transformada. A esperança para você alcançar os seus objetivos e as suas metas. A esperança está na presença de Deus. A esperança está em você plantar a palavra de Deus, que é a verdadeira semente, para você ter novos pensamentos, novas imaginações, novas atitudes e alcançar, com certeza, os seus objetivos. Aquilo que você tanto sonha na sua vida pode ser alcançado por intermédio da palavra de Deus. Pare e medite. Bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e guardam a palavra desta profecia. E será bênção e prosperidade para todos vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.